Sejam bem-vindos a mais um boletim Seu Pasto é Lavoura. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a decisão de recuperar ou renovar uma área de pastagens. O Brasil apresenta uma enorme extensão territorial e 22% do nosso território é ocupado por pastagens. Isso representa aproximadamente 165 milhões de hectares. Mas mais da metade dessas áreas apresenta algum estágio de degradação, ou seja, estão produzindo muito aquém daquilo que poderiam produzir. É muito importante que a gente se preocupe com a recuperação dessas áreas, uma vez que a produção animal sob pastejo, ou seja, o animal criado a pasto, vai nos trazer arroba ou litro de leite mais barato, porque a produção a pasto é mais barata. Áreas degradadas produzindo muito abaixo do que poderiam pode trazer enormes prejuízos, não só no sentido econômico, mas também ambiental e social. Portanto, a recuperação dessas áreas é urgente. A decisão de recuperar uma área ou renovar, ela vai variar de acordo com o estágio de degradação que a sua pastagem se encontra. Mas antes é importante que a gente faça uma definição dos conceitos. Quando você faz uma recuperação de uma área que está produzindo pouco, você não troca a planta forrageira. Às vezes estratégias simples, como o descanso dessa área de pastagens, somente uma calagem, um alívio na taxa de lotação, podem ajudar o seu pasto a se recuperar. A renovação ou a reforma, por sua vez, ela vai envolver todo o processo agronômico, como, por exemplo, aração, gradagem, o revolvimento do solo, aplicação de herbicidas para que desapareça aquela planta anterior, para que a gente consiga, então, recuperar a produtividade desse pasto. Então, quando você vai decidir por recuperar um pasto, significa dizer que você ainda tem uma boa cobertura vegetal. Às vezes é muito comum a gente escutar o pecuarista dizendo: professora, meu pasto está agarrado, não consegue se desenvolver, mesmo eu fazendo a aplicação de adubos. Às vezes isso acontece porque o solo está compactado, e quando o solo está compactado, o efeito do adubo é muito menor e muitas vezes a gente acha que o adubo não resolveu, ou que não está resolvendo. Às vezes a calagem não vai resolver o problema, porque esse solo está compactado. Então avalie com o penetrômetro, existem equipamentos próprios para avaliação da compactação do seu solo. Às vezes somente um subsolador pode ser o suficiente para promover a recuperação da produtividade desse pasto, porque você vai descompactar esse solo. Além disso, o efeito dos adubos que serão aplicados vai ser muito melhor. Então, quando você ainda tem uma boa cobertura vegetal, pouca invasão por plantas daninhas, quando você ainda observa a maior parte do seu pasto ocupado pela planta forrageira de origem, aquela que você efetivamente quer, quando você percebe poucos espaços vazios no solo e pouca infestação, a recuperação pode ser o suficiente. Às vezes, um bom período de descanso vai ajudar muito na recuperação da produtividade dessa planta forrageira e, consequentemente, a seguir, a produtividade dos seus animais. Mas, em contrapartida, se você tem um pasto em que você tem muita área descoberta ou que está infestado por plantas invasoras e que você não chega a ter nem 30% da planta forrageira de origem, nesse caso é recomendado que a gente faça uma renovação, ou seja, todo o processo. Então você vai fazer análise de solo, é claro que na recuperação você também faz análise de solo, faz o revolvimento, faz a aplicação da calagem, esperando o tempo ideal para que esse calcário possa reagir, lembrando que calcário reage com água, então tem que ter chuva para que haja reação do calcário, faça adubação fosfatada, semente de qualidade, para que você possa de fato fazer uma recuperação dessa área. Não necessariamente você precisa trocar a planta forrageira. Então, se você tem um pasto degradado de capim-marandu, você quer melhorar esse pasto, você pode continuar com capim-marandu, mas se ele estiver completamente degradado, você precisa fazer todos os tratos agronômicos de forma com que esse pasto recupere de fato a sua produtividade. Então, é muito importante que você avalie principalmente a cobertura vegetal e principalmente a porcentagem de capim de interesse que está naquela área. Então, quando você tem menos que 30% do capim de interesse, o resto é solo descoberto, ou então plantas invasoras, é hora de você de fato fazer uma renovação. Mas se ainda tem uma permanência muito grande da planta forrageira de origem, é importante
né, que você faça uma recuperação que é muito menos onerosa e pode trazer resultados também muito satisfatórios. Era isso, e eu espero vocês no próximo boletim Seu Pasto é Lavoura.